Olá, chegamos ao nosso terceiro encontro. No último episódio te ensinamos como abrir o seu CNPJ e falamos de algumas das principais rotinas de empresas. E hoje o assunto costuma tirar o sono de todos os empreendedores de primeira viagem, os impostos. Então pega algo para anotar e bora aprender! Meu nome é Eduarda e eu sou especialista aqui na Contabilizei e eu vou te acompanhar em mais um passo da sua jornada para se tornar um empreendedor. Hoje vamos falar de um dos grandes motivos do porquê de muitas empresas não darem certo, que seria a má gestão tributária. De acordo com uma pesquisa de sobrevivência de empresas realizada pelo Sebrae em 2020, 21% das empresas que fecharam durante os anos de 2018 e 2019 dizem que a redução de impostos poderia ter evitado o encerramento das empresas. Não é novidade que o Brasil possui um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, com alíquotas de impostos bem altas. Além disso, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, comparando os 30 países com maior carga tributária, nós apresentamos o pior retorno desses valores arrecadados em benefícios para a sociedade. Levando em conta esses fatos e sabendo que não recebemos quase nenhuma orientação sobre o assunto durante as nossas vidas, é fácil entender os motivos dos impostos serem vistos como um bicho de 7 cabeças e a causa dos nossos problemas financeiros. Então fica tranquilo que hoje vamos clarear tudo isso para você. Nesse episódio vamos aprender quais os regimes tributários disponíveis, como eles funcionam, identificar qual o melhor para o seu negócio e entender como evitar que os impostos se tornem uma grande dor de cabeça para a sua empresa. Primeiro, iremos explicar tudo sobre o Simples Nacional, incluindo a tabela dos anexos, como calcular o fator R, um exemplo de cálculo e quais os tributos que estão inclusos na DAS. Depois, falaremos sobre o lucro presumido e as suas guias de recolhimento. Por fim, vamos tentar esclarecer de uma vez por todas qual o melhor regime tributário para a sua empresa. Então vem comigo e bora aprender! Vocês lembram que no último episódio nós falamos sobre os 3 regimes tributários para as empresas. Então, são eles o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Oi Duda, aqui é o caso do curso de contábeis da FMU. Realmente, essa questão dos regimes tributários é meio complexa. Mesmo que a gente tenha visto um pouco sobre eles no último episódio, vale a pena ser lembrado. Você poderia nos explicar o que são eles e por que são importantes? Sem dúvidas, eles são um conjunto de regras estabelecidas pela legislação, que definem quanto, como e quando os tributos da empresa devem ser recolhidos. A maioria das empresas pode optar por qualquer um desses regimes, mas existem algumas características que podem impedir esse enquadramento, como as atividades, o faturamento anual, o quadro societário e entre outros. Como estamos focando em empresas de pequeno e médio porte, que é o caso da maioria dos alunos que abrem um negócio após a faculdade, vamos nos aprofundar aqui apenas no Simples Nacional e no lucro presumido. Então partiu entender um pouco mais sobre o regime tributário Simples Nacional, o tão famoso entre micro e pequenas empresas no Brasil. O Simples Nacional foi criado em 2006 pela Lei Complementar 123, com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, criando um sistema unificado de recolhimento de tributos e simplificando as declarações e entre outras facilidades. Mas não são todas as empresas que podem optar por esse regime simplificado. Existem algumas regras para que os empresários possam usufruir desse benefício. O faturamento máximo possível para empresas que se enquadrem no Simples Nacional é de 4,8 milhões ao ano. Além disso, algumas outras condições precisam ser atendidas, como por exemplo, não possuir outra empresa no quadro societário, apenas pessoas físicas podem ser sócias. Caso os sócios possuam outras empresas, a soma do faturamento de todas elas não pode ultrapassar 4,8 milhões anual. Não pode ter sociedade por ações, uma SA, não pode possuir sócios que morem no exterior, não pode possuir nenhuma atividade impeditiva, como aluguel de imóveis próprios e alocação de mão de obra. E para que se mantenha no Simples Nacional, a empresa não pode possuir débitos com a Receita Federal, Estadual, Municipal ou Previdência. Mas olha só, a boa notícia é que a grande maioria das empresas pode optar por esse regime tributário e aproveitar dos benefícios que ele oferece. E como funciona o cálculo dos tributos do Simples Nacional? Vamos lá! Nesse regime tributário, as atividades permitidas foram separadas em 5 grupos chamados de anexos. No anexo 1, são tributadas todas as receitas com o comércio,
e as alíquotas iniciam em 4%. No anexo 2, serão tributadas as atividades industriais, com alíquotas iniciais em 4,5%. O anexo 3, 4 e 5 são destinadas às atividades de prestação de serviço e têm as alíquotas iniciais em 6%, 4,5% e 15,5% respectivamente. Mas por que essas atividades têm alíquotas tão diferentes? Bom, aquelas consideradas mais essenciais e que não sejam decorrentes do exercício de atividade intelectual de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural pagam menos impostos, no anexo 3. As atividades de construção e obras, serviços de vigilância, limpeza e conservação e os serviços advocatícios ficam no anexo 4, por terem um recolhimento de INSS por fora da DAS mensal, com os valores mais altos. Já no anexo 5, são alocadas atividades decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, como engenharia, representação comercial, jornalismo e publicidade. Cada um desses anexos possui uma tabela, com alíquota própria e algumas particularidades. Elas são divididas em 6 faixas de faturamento cada, e a alíquota do Simples Nacional aumenta de acordo com o crescimento do faturamento. Para a primeira faixa de faturamento de todas as tabelas, é até 180 mil nos últimos 12 meses, e a alíquota é fixa. Se o faturamento ultrapassar esse limite, será necessário utilizar uma fórmula para cálculo da alíquota efetiva. É só pegar o faturamento dos últimos 12 meses e multiplicar pela alíquota da tabela. O resultado é subtraído pela dedução da tabela. Aí é só dividir pelo faturamento dos últimos 12 meses. O cálculo será realizado mensalmente pelo Programa do Simples Nacional, para a geração da guia de pagamento. Mas preste atenção, uma alteração na legislação deste regime tributário aconteceu em 2018, permitindo que todas as atividades do anexo 5, que possuem as maiores alíquotas, possam legalmente utilizar a tabela do anexo 3 para calcular seus impostos mensais. Este é o chamado anexo variável. Isso significa que as atividades podem ser tributadas pelo anexo 5 ou pelo anexo 3, sendo necessário o cálculo do fator R todos os meses para garantir a alíquota correta. E o que é fator R? Bom, ele representa o quanto do faturamento da empresa é reinvestido na própria empresa, na forma de remuneração dos funcionários e sócios. Para calcular esse fator, basta dividir o total da folha de pagamento da empresa dos últimos 12 meses pelo total do faturamento no mesmo período. Se o valor da divisão for menor que 28%, a legislação determina que a empresa seja tributada usando a tabela do anexo 5, com alíquotas maiores. Já quando temos um resultado maior ou igual a 28% nesta conta, os tributos serão calculados pela tabela do anexo 3, com alíquotas mais vantajosas. Agora, o pulo do gato. Mesmo sem funcionários registrados, você pode ter um fator R suficiente para tributar pelo anexo 3. Basta verificar o seu salário como sócio, chamado de prolabore. Fazer uma adequação dos valores do prolabore, com base no seu faturamento, permite que você possa tributar pelo anexo 3 e assim pagar menos impostos. Olha só que dica de ouro! Oi Eduarda, eu sou a Maria, aqui da FMU, e no curso de Ciências Contábeis a gente escuta muito falar desse tal fator R, e muitos empresários quebram a cabeça para aprender a calcular. Você pode nos mostrar um exemplo de cálculo de impostos utilizando a tabela de anexo e o tal fator R? Claro! Vamos considerar uma empresa com serviços de publicidade e propaganda sem funcionários, que possua um faturamento médio de R$10 mil ao mês e seja optante pelo Simples Nacional. Essa atividade é tributada pelo anexo 5, ou seja, ela depende do fator R mensalmente para identificar qual tabela será utilizada para realizar a apuração dos impostos. O primeiro passo neste caso é identificarmos qual o valor mínimo de prolabore necessário para atingir 28% do fator R e ter uma tributação mais favorável. Para isso, basta multiplicar o faturamento por 28% em cada mês. Seria 10 mil vezes 28%, que daria R$ 2.800 de prolabore. Neste caso, o prolabore mínimo necessário seria de R$ 2.800 e sobre esse valor incidem 11% de INSS e o IRRF, de acordo com a tabela progressiva do Imposto de Renda. Seriam INSS R$ 308 e IRRF R$ 44,10. Nesse cenário, a alíquota sobre o faturamento será de 6% da DAS, considerando a tabela no anexo 3. A DAS ficaria então R$ 600.
Caso a empresa não tenha retirado o Prolabore ou faça com valor menor que 28%, a alíquota sobe para 15,5% de acordo com o anexo 5, e a DAS ficaria em R$ 1.550, certo? E como são recolhidos os tributos no Simples Nacional? Uma das vantagens deste regime tributário é a unificação de todos os tributos devidos em uma só guia, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, também conhecido como DAS. Assim, em vez de ter diversas guias com vencimentos diferentes, o empreendedor só precisa pagar essa contribuição mensal, o que já facilita muito a vida, não é mesmo? Por meio do DAS, são recolhidos tributos como o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o IRPJ, que é um imposto federal que incide sobre o lucro das empresas, que pode ser o real apurado pela contabilidade ou um lucro presumido, definido pela Receita Federal. Temos a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, também é recolhida para os cofres da União e tem as mesmas características do imposto de renda, podendo ser calculada sobre o lucro real da empresa ou um lucro presumido. Temos o Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP, é uma contribuição federal de caráter social que tem o objetivo de arrecadar a verba necessária para o pagamento do abono, seguro-desemprego e participações da receita dos órgãos e entidade. As empresas recolhem um percentual sobre o faturamento mensal. E temos a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS. É uma contribuição federal que também incide sobre o faturamento da empresa, com o objetivo de financiar a Seguridade Social. E por último, o Imposto sobre o Serviço, o ISS. Para saber o que é esse imposto, basta compreender que é um tributo municipal e que incide sobre a prestação de serviço. Assim, as empresas que prestam serviço de qualquer natureza devem realizar essa contribuição. A alíquota do ISS varia conforme o seu município e serviço prestado, não podendo ser menor que 2% ou maior que 5%. Além desses, podem incidir impostos como Contribuição Patronal Previdenciária, CPP, e entre outros dependendo do caso. Mas fique atento! Vale lembrar que empresas do Simples Nacional podem ter outras guias para pagamento, como imposto sobre o Prolabore, retenções na contratação de serviço de terceiro, entre outros. Então fique atento para não perder o vencimento dessas outras guias. Então agora vamos para o lucro presumido. Ele tem esse nome pois o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido são calculados sobre um percentual de lucro presumido pela Receita Federal para cada segmento. Ou seja, existe uma divisão entre os grupos de atividades, assim como no Simples Nacional. E a legislação estipula um percentual de lucro estimado para cada um, sendo obrigatória a utilização dessas informações para calcular esses tributos. Para prestadores de serviço, a Receita presume o lucro de 32% sobre o total faturado para os dois tributos. Para fazer o cálculo desses impostos, você precisará saber o seu faturamento e multiplicá-lo pelo percentual de presunção indicado pela Receita Federal. Sobre essa base de cálculo, você aplica as alíquotas de cada imposto, então 15% de IRPJ e 9% de CSLL. Existem outras guias que devem ser pagas nesse regime tributário, mas elas são calculadas direto sobre o valor do faturamento das empresas, o PIS de 0,65%, COFINS de 3% e o ISS de 2 a 5%, dependendo da sua cidade e serviço prestado. Os requisitos para aderir ao lucro presumido são apenas que se fature abaixo de 78 milhões anuais e que não se opere em ramos específicos, como bancos e empresas públicas. E como são recolhidos os tributos do lucro presumido? Bom, diferente do Simples Nacional, cada tributo tem sua própria guia, vencimento e periodicidade no lucro presumido. Então é bom dar uma olhada nas informações sobre cada guia para não se perder e ter que pagar multas e juros. Oi Duda, Aline aqui. Acho que o pessoal conseguiu entender como que funciona a tributação para micro e pequenas empresas, mas a pergunta que não quer calar: qual que é o melhor regime para esses empresários? Olha, eu preciso te dizer que não existe uma fórmula mágica para encontrar essa resposta. São vários fatores que precisam ser analisados, como as atividades, o faturamento, a forma de constituição da empresa, a quantidade de funcionários e outros detalhes não podem deixar de fazer parte deste estudo. Para a maioria dos casos de micro e pequenas empresas que estão iniciando suas atividades, estar no Simples Nacional é vantagem, pois a carga tributária é menor e existem menos declarações e burocracia nos processos do dia a dia. Porém,
Contar com o auxílio de uma contabilidade que conheça o seu segmento e esteja atualizada sobre os melhores caminhos para o seu negócio é o primeiro passo para tomar esta decisão e garantir que você faça a melhor escolha. Ter um parceiro ajuda muito na jornada do empreendedor. Alguém que possa apontar os caminhos sem que você precise descobri-los por si só, através dos erros. E assim, economizando seu suado dinheiro no longo prazo. E outra coisa, vale lembrar também que a opção pelo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real é irretratável por todo o ano. Ou seja, você deve iniciar e terminar o ano no mesmo regime tributário. Então analise bem e tome essa decisão com consciência. Por isso, frisamos que é essencial ter um parceiro que entenda de contabilidade na hora de fazer essas escolhas importantes. E caso sua atividade seja permitida na modalidade de microempreendedor individual, o famoso MEI pode ser uma boa alternativa a aderir à categoria até atingir o faturamento máximo permitido ou realizar mais contratações. Chegamos ao fim de mais um episódio e hoje você aprendeu sobre como funciona os cálculos, prazos, formas de recolhimento de cada tributo em cada um dos regimes do Simples e lucro presumido. É importante que você entenda sobre esse assunto para o sucesso do seu negócio, não apenas porque ele define mensalmente o quanto do lucro será destinado para o pagamento de impostos, mas principalmente porque ele deve estar sendo considerado também no custo do seu serviço, na hora de precificá-lo. Sua contabilidade é aliada importante neste processo, então escolha profissionais que possuam uma comunicação acessível, conhecimento técnico e experiência. Em nosso próximo encontro, vamos finalizar essa série sobre contabilidade e empreendedorismo com ferramentas e orientações importantes para a gestão de um CNPJ. Você não pode perder! Te vejo no nosso próximo e último encontro. Até lá!